Bora conversar agora sobre crase e as principais regras cobradas ali na nossa prova. Prof, eu vou falar um negócio pra você. Bora bater esse papo porque eu acho difícil crase, pro. Eu coço minha biliguinha até coça. Eu fico nervosa quando a gente fala de crase porque eu não entendo, não consigo fixar as regras. Calma, criatura, você vai ver que não... Gente, primeira coisa, a crase você tem que entender, antes de entender regra, você tem que entender a lógica. Eu sempre viro, eu tenho uns alunos que eles viram e falam assim, professora, eu não consigo, crase não entra na minha cabeça. Não entra, por que existe a crase? É isso que você tem que entender antes de entender qualquer regra de crase. Por que ela existe? Por que eu coloco crase? E agora você vai entender isso. Então vamos lá. Primeira coisa, qual que é o término desse conteúdo, ao término dessa aula, o que você vai aprender? Você vai relembrar como identificar se tem ou não crase. Você vai aprender a identificar se tem ou não crase. Depois, você vai aprender as regras que caem nas provas de uso obrigatório. Quais são as regras de uso obrigatório que mais caem nas provas? Então hoje eu vou falar, por exemplo, sabe quando você abre um livro ou quando você vai fazer um exercício e tem aquilo com acento grave? Você fala assim, por que, professora, por que o aquele está desse jeito, professora? Pra que fazer isso com a gente? E eu vou mostrar hoje pra você, porque isso aqui é uma regrinha que costuma ser cobrada. Eu vou mostrar pra você isso, tá bom? Também vou falar das regras de uso facultativo do acento. E ai, gente, como essas regras de uso facultativo pegam vocês. E como saber essas regras de uso facultativo vai salvar muita questão de vocês. Isso aqui, eu vou falar, me arrisco a dizer, é um dos conteúdos que mais cai em prova em relação à crase. Tudo bem? Proibição de uso, quando você não precisa nem perder tempo. Por quê? Porque você bate o olho e tem que saber que não tem a crase ali. Não tem como existir um acento grave ali naquele contexto. E, claro, um exercício pra gente fixar. Beleza? Exercício prático pra gente fixar. Vamos lá. Responda pra mim. Coloque aí nos comentários. Coloque 1 nos comentários se você acha crase difícil e coloque 2 se você acha fácil. Primeira coisa que eu quero saber, coloque nos comentários aí pra mim 1 se você acha difícil e 2 se você acha fácil. Eu vou deixar pra vocês na descrição aqui do vídeo uma aula que eu falo sobre essas 3 regras fundamentais. Obviamente não vai dar pra eu explicar isso porque é um assunto longo, tá? Eu parto do pressuposto que você tem uma ideia. Se você não tiver, não tem problema porque a aula existe, você consegue estudar de qualquer maneira, tá bom? Tem 3 formas emergenciais de você saber se tem crase ou não. E elas eu explico numa aula para vocês. Mas também tem aquilo que sempre cai nas provas, que é quando sempre tem crase, nunca tem crase, os casos especiais, uso facultativo da crase. E é isso que eu vou abordar com vocês hoje, tudo bem? Vamos lá. Primeira coisa, você tem que entender qual que é a lógica da existência do acento grave. Por isso todo mundo acha difícil. Você fala assim, mas professora, não tem sentido. Por que eu tenho... Por quê? Por quê? Olha só, o que é a crase? Quando a gente abre uma gramática, quando a gente vai assistir uma aula, o professor já coloca logo o conceito teórico da crase. Qual que é o conceito teórico? Aí já dá o quê? Dá uma ânsia, né, gente? Crase é a fusão de 2 vogais idênticas representadas graficamente pelo acento grave. Aí você fala, lógico, crase é a fusão de 2 vogais idênticas representadas graficamente pelo acento grave. Quais são essas 2 vogais idênticas? A. Então, o que o conceito quer dizer pra gente? Presta atenção. Isso é essencial para você entender a lógica da crase, do uso do acento grave. A crase é a fusão de 2 vogais idênticas. Então, eu tenho A mais A. Em língua portuguesa, nós não reverberamos o som. Em língua portuguesa, nós não falamos assim, iremos à Bahia. Nós não fazemos isso. Então, como que a gente representa que tem 2 As no iremos à Bahia? Então, a gente faz assim, ó, A mais A é igual a A com um acento. Esse acento representa que aqui tem 2 As. É isso. Deu para entender? Tranquilo? Então, olha só, crase é a fusão. Vou mostrar na prática para você, ó. Vamos na prática. Ele era muito dedicado à filha. Ele era muito dedicado à filha. Quando a gente pergunta para o verbo, a gente fala assim, quem é dedicado a alguém. Deu para sacar? Quem é dedicado a alguém. Dedicado a quem? A filha. Percebam o seguinte,
Dedicado pede preposição a, porque quem é dedicado a alguém, certo? Quem é dedicado a alguém. Dedicado a quem? A filha. Então, o substantivo filha, ele também pede o artigo a. Então, como que eu falo? Quem é dedicado a alguém, dedicado à filha. Como que eu represento que aqui tem o a de dedicado e o a de filha? Por meio do acento grave. Então, para que exista o acento grave, que faz a identificação da crase, né? Que é o dispositivo que nós colocamos ali, a crase, você tem que entender o seguinte: tem que ter o a da preposição e tem que ter o a do artigo. Não basta ter só o a da preposição. Não basta ter só o a do artigo. Tem que ter os dois para que ocorra o acento grave. Deu para entender, gente? A lógica é essa. É que eu tenho uma palavra que pede a, eu tenho uma segunda palavra que pede o a. Então, como que eu represento graficamente que aqui tem dois as? Eu coloco o acento grave. Primeiro ponto, já matei aqui para tu. Tu já tinha entendido dessa maneira o uso do acento grave? Você tinha entendido essa lógica? Isso aqui é extremamente importante para qualquer momento de prova, porque você consegue fazer verificações sozinho. Você, lá, tá, tem acento grave aqui? Deixa eu ver se tem algum verbo que peça preposição. Porque se não tem nada pedindo preposição e nada pedindo artigo, não. Entendeu? Eu me emocionei agora aqui. Vamos lá. Primeira regra que cai em prova. Aí você vai falar assim, professora, isso é fácil. Mas não é dentro dessa regra que nós vamos trabalhar. A prova, ela costuma cobrar dentro da exceção que eu vou mostrar para vocês, tá bom? Eu falo assim, ó. Toda vez que eu vou indicar horas exatas, toda vez que eu faço indicação de horas exatas, eu uso o acento grave. Então eu falo assim, ó, eu irei ao encontro às 19h30. Qual que é o horário do encontro? Às 19h30. Estou indicando para você um horário exato. Sempre haverá crase quando você coloca dessa maneira. Mas a prova cobra isso daqui da gente? Muito difícil. Aliás, usem isso na vida, tá? Isso aqui é dessa forma que tem que ser colocado. Presta atenção. Onde que a prova costuma cobrar de vocês? Na exceção. Se antes da hora, se antes desse as aqui, tudo bem? Forem usadas as preposições, por exemplo, entre, para, desde, após, perante, com, o acento indicador da crase não é usado. Como assim? Olha só. Ele está aguardando desde as 16. Mas você está falando assim, não, mas é um horário exato. Tem um horário exato ali. Mas olha só o que eu coloquei antes do as. Não vai ter acento grave nesse caso. Professor, eu errei isso daí a vida toda. Meu Deus do céu. Pois é, você errou a vida toda, agora você não vai errar mais. Ó lá, farei uma festa em casa após as 13. Você fala assim, mas professora, não tem o horário exato, bonitinho ali pra gente? Tem o as, tem o 13, só que antes do as eu tenho a preposição após. Então, se eu tenho uma preposição antes do as, eu não coloco acento grave, indicativo de crase. Deu pra sacar, gente? Isso é regra. E onde que a prova costuma cobrar de vocês? Aqui. Eles colocam lá as alternativas que constem preposições antes dos horários, né? E aí o aluno não se atenta e fala que esta oração aqui está errada, porque ele pensa que aqui deveria haver a crase, deveria existir um sinal de indicativo de crase, tudo bem? E aí ele erra a questão, só porque ele não percebeu que tinha uma preposição antes do as. Presta atenção nesse ponto, beleza? Tranquilo? Certo? Ponto 2. Nas expressões prepositivas, conjuntivas e adverbiais femininas, exceto as de instrumento. Isso daqui é para você não perder tempo mais na sua vida. Quando eu falo assim, cheguei à tarde, eu tenho uma expressão que dá a ideia de tempo, uma expressão adverbial feminina que expressa a ideia de tempo. Estamos muito à vontade. A vontade indica modo. Todas essas expressões adverbiais femininas, prepositivas, conjuntivas, adverbiais femininas, elas levam acento grave. Regra para a vida, você tem que colocar. Coloquei outros exemplos aqui para você, ó. À tarde, à vista, à direita, à toa, às cegas e por aí vai, ó. Vou colocando, tem várias aqui, as claras, as escondidas. Todas essas expressões femininas levam acento grave, exceto de instrumento. Então, por exemplo, como assim de instrumento, professora? Matou a machadadas.
Foi trágico o que eu falei aqui. Matou a facadas. Eu não estou falando do instrumento que foi usado para matar. Então, nesse caso, o que é a regra? Você não utiliza o acento. Regra, ponto, acabou. Então, se você tem lá na sua prova, eles colocam lá, matou a machadadas, matou a facadas, e eles colocam com acento, está errado. Está errado, porque quando eu expresso o instrumento que foi usado para a ação verbal ali, você não coloca o acento grave. Cuidado que isso cai em prova. Fica a dica para você, beleza? Crase facultativa. Aqui, antes de nome próprio feminino, o uso da crase é facultativo. Coloquei o nome de minha criança aqui. Refiro-me a Maria Luísa. Obviamente que ele é facultativo desde que exista uma solicitação de preposição. Quem se refere, você tem que sempre olhar isso. Quem se refere a alguém. Se refere a quem? A Maria Luísa. Quando eu tenho um nome feminino, o uso da crase neste caso, como eu tenho uma solicitação pelo verbo e eu tenho uma solicitação pelo substantivo, de artigo e preposição, neste caso é facultativo, beleza? Aqui super tranquilo. Onde que começa a pegar vocês? Onde que a prova começa a pegar vocês? O uso da crase, ele é facultativo depois da preposição até, e muita gente não sabe isso. Depois da preposição até, o uso da crase é facultativo. Iremos até a fazenda da minha mãe. Iremos até a fazenda da minha mãe. Se você, obviamente, sempre percebendo, existe um verbo que pede a preposição? Sim, quem vai a algum lugar. Aonde? Vai até onde? A fazenda. Então, eu tenho o a de fazenda, que é o artigo, e eu tenho o a da preposição do iremos, tudo bem? Quando eu tenho o até, eu posso ou não ter o acento grave. Ambos estão corretos. Então, presta atenção no seguinte. Se você está fazendo uma prova e eles colocam uma oração dessa maneira, se tiver o acento grave, está correto. Se não tiver o acento grave, está correto também. Então, não seria talvez essa alternativa que você marcaria. A não ser que eles falem assim, dentre as alternativas abaixo, indica aquela na qual o uso da crase é facultativo. Talvez seja essa aqui a sua alternativa. Tá dando para sacar, gente? Beleza? Vamos lá. Antes de pronomes possessivos femininos. Por que eu estou falando isso aqui para vocês? Porque às vezes vocês estudam lá de forma geral as regras do uso da crase, do acento grave, e acaba caindo assim. Toda vez que você tem pronome, de forma geral, na frente de pronomes, nós realmente não utilizamos crase. Então já fica a primeira dica para você. Na frente de pronomes, de forma geral, não há crase. Não há crase. Claro, com as exceções que nós veremos, tudo bem? De pronomes, de forma geral, não há crase. Você não coloca crase antes de pronome pessoal do caso reto. Você não coloca crase antes de me, antes de ele, ela, nós, vós, eu, tu. Você não usa crase antes de pronomes de forma geral. Tá dando para entender? Beleza? Então, quando que o uso da crase é facultativo? Por exemplo, diante de pronomes possessivos femininos. Presta atenção para você lembrar. Ah, professora, como que eu vou lá? Eu não sei nem o que é pronome possessivo. Possessivo. Pensa no seguinte. Posse é meu. É minha. É meu, mozão. É minha, mozoa. Isso não indica posse? Então é um pronome possessivo, aquele que te traz a posse de algo, tudo bem? Dirigiu-se à minha mãe e pediu perdão. Quem se dirige a alguém. Então, primeira coisa que você tem que verificar, tudo bem? Se dirigiu a quem? A minha mãe. Então, se dirigiu à mãe. Opa, tô encostando aqui, por isso que não tá indo. A mãe, tudo bem? A mãe. Dirigiu-se à mãe e pediu perdão. Só que não é qualquer mãe. Eu coloquei um pronome possessivo que indica a posse dessa mãe. É minha mãe, tudo bem? Então, diante de um pronome possessivo feminino, eu posso ou não colocar o acento grave. Por isso que você não pode estudar, na frente de nenhum pronome eu uso crase. Tá erradíssimo esse tipo de colocação. Tudo bem? Não existe. Existe sim pronome na frente, crase, perdão, acento grave na frente de pronomes. Em alguns casos, inclusive, que são cobrados em prova. Irei à sua fazenda na próxima semana. Quem vai a algum lugar. Vai aonde? À fazenda. Opa, não é fazendo, é fazenda. Tudo bem? Irei à sua fazenda na próxima semana. Então, tem o pronome sua. Pronome possessivo feminino. E na frente de seu, de meu. Meu e seu são pronomes possessivos masculinos. Não há facultatividade nesse caso.
só na frente de pronomes possessivos femininos. Tudo bem? Guardou essa regrinha que eu coloquei aí para você? Então, se você colocar com ou sem, está correto. Tudo bem? Fiquemos atentos com isso daqui. Nunca ocorre crase. Nunca ocorre crase. Recorde em provas de concursos públicos. Antes de verbo. Normalmente, eles colocam lá assim, né? Ó, comecei, ó, vou colocar até o exemplo aqui, ó. Comecei, espaço, planejar, tal. Aí eles falam assim, dentre as alternativas abaixo, indica aquela que preenche corretamente as lacunas e tá lá o acento grave. Aí o pessoal olha assim, comecei a planejar. Primeira coisa que você olha, aqui tem um verbo no infinitivo. Eu tenho verbo, eu já sei que eu não posso colocar acento grave aqui nesse verbo. Isso não existe. Na frente de um verbo no infinitivo não se usa acento grave. Então sempre observe também a palavra que vem depois. Se é uma palavra masculina, se é um verbo, tá vendo aqui? Se é um pronome possessivo masculino, você já sabe que não vai ter acento grave. E isso daqui, gente, acredita na Pambinha, eu não minto pra vocês, isso daqui cai muito em prova. Obviamente que eles não pedem só isso, mas eles colocam várias orações e pedem que você analise se nessas lacunas haveria ou não o A com acento grave. E você já começa, aí você consegue eliminar alternativas, porque você já sabe que qualquer alternativa que tenha o A preenchendo essa lacuna com acento grave está errado. Então você já começa a eliminar essas alternativas. Tá dando para sacar? Ele se dispôs a ajudar em tudo. Eu tenho um verbo aqui, quem se dispõe a alguma coisa. Tudo bem? Se dispõe a alguma coisa. Se dispôs ao quê? A ajudar. Se tem um verbo depois do A, você não coloca acento grave. Acredita em mim. Toda vez que eu faço quiz lá no meu Instagram, eu sempre coloco uma questão disso daqui e o número de pessoas que ainda erram por falta de atenção, não é falta de conhecimento, falta de atenção, é muito grande. Deu para entender? Beleza, gente? Então, façamos isso daqui. Guardem essa regrinha aqui. Ali, quando o A, presta atenção nisso, quando o A vem antes de uma palavra no plural, eu vou colocar uma regra aqui para você que vai facilitar a tua vida, tá? Vou colocar uma regra aqui para você que vai facilitar a tua vida. Para existir acento grave, não é porque eu não posso colocar o A antes de palavras no plural, não é isso. Mas, para existir acento grave, eu tenho que ter A com A, tudo bem? A com A, que é isso daqui. Ou eu tenho que ter o A, com As, que faz essa indicação aqui. Eu não posso ter singular com plural. Singular com plural não tem indicativo de crase. O que eu quero dizer com isso? Para ter acento grave, você tem que ser singular com singular, plural com plural. Não existe uma palavra, preposição no singular e a próxima palavra no plural e você colocar o acento grave ali, de forma prática. O que eu quero dizer? Refiro-me a falhas recorrentes. Refere-se ao quê? Quem se refere a alguma coisa. Se refere ao quê? Às falhas. A quem eu não poderia colocar. Por quê? Porque eu tenho uma palavra no plural e para receber acento grave, eu só posso plural com plural, singular com singular. Deu para entender? Isso é um ponto muito... Porque as pessoas olham aqui e falam assim, não, vai ter. Porque tem a preposição, tem o artigo... E eu tenho o A aqui, a palavra é feminina, tudo certo. O cara mete aqui o acento grave. Errou a questão. Porque não prestou atenção que o A está no singular e a palavra sequente no plural. Agora, se fossem as falhas, aí sim. Aí sim, porque quem se refere a algo, se refere às falhas. Então, aqui está no plural, indicando ali essa pluralidade. Aí você poderia colocar. Deu para entender? Presta atenção, você ganha tempo nessas questões aqui. Vamos lá, falei para vocês, antes de pronomes de forma geral, nós não utilizamos o acento grave. Então isso daqui já é para você ganhar tempo também, tirando as exceções que eu já te mostrei ali também. Vieram a mim pedindo auxílio. Mim, não coloco na frente de pronomes de forma geral. Contarei a você. Você. Não coloco crase diante de pronomes de forma geral. Ainda mais se for um pronome masculino. A blusa pertencia a alguém da minha sala. Alguém, pronome indefinido. Então aqui, ó,
aqui também não coloco acento indicativo de crase. Deu para entender, gente? Tranquilo? Prestem atenção nesses detalhes, porque isso aqui faz você ganhar tempo na hora da sua prova e você não perder questão boba, questão que, ó, você ia levar no papo. Regra: sempre que houver a preposição a junto aos pronomes demonstrativos, aquele, aquela, aquilo, haverá crase. Haverá crase. Tudo bem? E aí eu coloquei até aqui o asterisco, porque essa regra você também consegue aplicar para as quais. Tá bom? Porque pode acontecer dessa maneira também. Então eu falo assim, ó, os projetos ficaram semelhantes àquelas plantas desenhadas. Tudo bem? Os projetos ficaram semelhantes àquelas plantas desenhadas. Semelhantes a algo, tudo bem? A algo, a aquelas. Eu vou te dar uma dica agora. Gente, presta muita atenção que eu vou te dar uma dica que você nunca mais vai errar isso daqui. Como que você sabe se aqui, você não vai precisar ficar raciocinando, tá? Se aqui tem ou não acento grave. Pega essa dica da Pambosa. Pambosa não falha com vocês, eu trago aqui a dica quentinha. Os projetos ficaram semelhantes àquelas plantas desenhadas. Você vai substituir, você fala assim, ó, será que esse, aquele, aquela, aquilo, será que essa vai ter ou não acento grave? Você vai fazer o seguinte, presta atenção que isso é uma dica de ouro. Você vai substituir o aquele, aquela, aquilo por a este, a esta ou a isto. Se você conseguir encaixar a este, a esta, a isto, é porque o aquele, aquela, aquilo tem acento grave. Como assim, professor? Olha só. Os projetos ficaram semelhantes a estas plantas desenhadas. Não é assim que você falaria? Os projetos ficaram semelhantes a estas plantas desenhadas. Você conseguiria falar aqui, ó, os projetos ficaram semelhantes a estas plantas desenhadas? Faz sentido? Os projetos ficaram semelhantes a estas plantas desenhadas. Tem sentido ou perdeu sentido? Perdeu sentido. Você não teria que colocar um A ali para fazer sentido? Os projetos ficaram semelhantes a estas plantas desenhadas? Ou seja, criatura de Deus, vem comigo, me agarra agora. Se você consegue encaixar a este, a esta, a isto, é porque ali terá o acento indicativo na crase, no aquele, aquela, aquilo. Singular ou plural, tanto faz. Professora de Deus, emocionei aqui. Coloca aí nos comentários, hashtag emocionei. Coloque nesses comentários pra mim, hashtag emocionei. Emocionei que eu não sabia isso não. Olha só, eu emocionei aqui também. Ó. Nunca compareci àqueles encontros. Nunca compareci àqueles encontros. Eu falo assim, quem comparece, sempre prestando atenção, né? Quem comparece a algum lugar. Tudo bem? Comparece a algum lugar. Comparece ao quê? Àqueles encontros, beleza? Então, aí eu farei a substituição aqui, ó. E nunca compareci a estes encontros. Você falaria assim, ó, nunca compareci estes encontros? Não, né? Você é o louco da coberta, você tá doidinho tá andando doidinho né? Então não é. Nunca compareci a estes encontros. Se você conseguiu encaixar, a Rod tá rindo ali, a estes, a estas, a isso, você vai colocar um acento grave no aquele, aquela, aquilo. Deu pra entender, gente? Você sabe que eu não conhecia louco da coberta até você me falar que existia esse termo, né? Todo mundo conhece o louco da coberta, gente? Vocês conhecem essa expressão louco da coberta? Coloca aí no comentário que eu quero saber se... Eu não quero ficar sozinha nessa, não. E a mesma coisa você encaixa para os quais, tudo bem? Tranquilo, gente? Fácil? Fácil, muito fácil ou fácil até demais? Exercício na tela, bota o exercício na tela aí pra eles. Exercício na tela pra você, um tempinho pra você responder enquanto eu olho os comentários. Assinale a alternativa em que está correto o uso do acento indicativo de crase. Beleza? Então você tem que marcar essas palavras que fazem ações para você no exercício. É muito importante, porque às vezes você está procurando a alternativa errada e na verdade aí você fala assim, era correto. Aí você fala, mas essa tá errada, e agora? Tô confuso. Quando você está procurando a correta, é óbvio que várias estarão erradas, 4 estarão erradas, uma só estará correta. Faça essas palavras de ações, grife, não, incorreto, exceto, tudo bem? Grife sempre essas palavras para ficar bem claro para você.
Então, qual que tem o uso indicativo correto do acento grave? O que o exercício já fala pra gente? 4 estão erradas. É isso? Assinale a alternativa em que está correto o uso do acento indicativo da crase. 4 estão erradas, 1 está correta. Beleza? O autor se comparou a alguém que tem boa memória. O autor se comparou a alguém que tem boa memória. Quem se compara a alguém. Então, beleza, temos a preposição, primeira coisa que você tem que fazer. Só que quando você olha a palavra que vem depois do a, você percebe aqui que é começa com pro e termina com nome. Você gritou daqui que eu te ouvi, ó que loucura. Pronome, é isso mesmo. E na frente de um pronome indefinido, eu posso utilizar acento grave? Não posso, então a gente já sabe de cara que essa aqui, ó, está errada. Tudo bem? Ele se referiu às pessoas de boa memória. Quem se refere a alguém. Se refere a quem? Às pessoas, tudo bem? Então, eu tenho o a daqui e o a daqui. O as aqui está no plural, então, plural com plural, singular com singular. Tem o acento indicativo de crase? Tem um acento indicativo de crase. Então, por enquanto, essa é a nossa alternativa correta. Quem se refere a algo, se refere às pessoas. Temos aqui plural com plural, singular com singular, tudo ok, pedindo acento grave. As pessoas aludem a uma causa específica. Quem alude a algo, a uma. O artigo não pede preposição. O artigo uma, ele não pede preposição. Tudo bem? Então, logo, isso daqui está errado. Cortou aqui. Ele passou a ser entendido a partir de suas reflexões sobre a memória. Então, entendido, ele passou a ser entendido. Quando eu olho aqui, ó, já de cara, você não precisa nem perder tempo fazendo muita análise. Verbo no infinitivo. Eu não uso acento grave antes de verbo no infinitivo, certo ou errado? Tudo bem? Então, errado aqui também. Os livros foram entregues a ele. Os livros foram entregues a ele. Quando eu olho a palavra ele, é um pronome masculino. Já sei que eu não preciso perder meu tempo, nunca veria crase, acento indicativo de crase aqui. Alternativa correta no exercício. Vocês estão vendo? FGV, todo mundo pela da banca FGV. Ai, que eu tô com medinho da FGV. Resolveu o exercício aqui, ó, facinho, rebolou em cima do exercício. Olha lá, a alternativa correta é a alternativa B de baba, B de babinha, B de baba. Eu não pensei, mas eu não tenho vocabulário mais. Tudo bem? Gente, deu pra entender? Tranquilo até aqui? Então tá bom, gente. Tô vendo aqui. Um beijo super carinhoso pra vocês. Muito obrigada pela presença de todos. Sempre linda. Nossa live sempre muito respeitosa, sempre muito gostosa de fazer. Uma aula completa, feita com muito carinho. Eu acho que vocês percebem o carinho que eu tenho toda vez que eu dou uma aula ao vivo pra vocês. Eu amo esse nosso contato, essa nossa troca. Por isso que eu conto com a presença de vocês. Beijo, fiquem com Deus, bons estudos, fiquem em casa. Vacina pra todos. Valeu, tchau!